Autorresponsabilidade. Então, como a gente conversou no vídeo anterior, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema tão impactante em nossas vidas, eu queria pedir a vocês para ativar as notificações, seguir aqui o nosso canal e compartilhar também esse vídeo com as pessoas que vocês acharem que precisam dessa mensagem e que seria importante a gente conversar um pouquinho também com elas sobre isso. Então vamos lá. Autorresponsabilidade. Esse é o tema que eu escolhi para hoje. E é um tema bem difícil, porque gera bastante desconforto na gente. Mas, Vitor, por que gera desconforto? Não deveria. Gera desconforto, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente tem autorresponsabilidade, a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. As coisas boas ou as coisas ruins. Os ônus e os bônus. Mas é muito mais fácil, Vitor, eu colocar essa responsabilidade no outro. Lógico que é. Mas será que o outro realmente tem essa responsabilidade de provocar na gente sentimentos? De provocar na gente ações? Será que nós somos tão suscetíveis e tão fracos a ponto do que o outro manipule a gente? Será que nós somos os manetes, fantoches na mão do outro, a ponto do outro poder decidir para que lado eu vou olhar, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer? Um exemplo bem interessante que a gente sempre fala sobre isso e que às vezes não fala nem do outro. Um colaborador, né? Uma pessoa chega no aniversário, né? Não precisa ser só na empresa, mas a gente chega no aniversário atrasado. E a gente fala, nossa, eu queria ter chegado mais cedo, mas o trânsito hoje estava péssimo. Será que a gente queria mesmo? Ou será que a gente só está falando que a gente queria ter chegado mais cedo? Porque se a gente quisesse chegar mais cedo, a gente tinha entrado lá no Waze, estimado o tempo de trânsito. É óbvio que imprevistos acontecem, tá? Tem acidentes, tem coisas que acontecem imprevisíveis. Mas se efetivamente eu quisesse chegar mais cedo, será que eu não teria saído mais cedo de casa para resolver aquilo? E aí a gente transfere a responsabilidade do atraso para o trânsito. Enquanto a gente poderia ter falado, eu gostaria sim de ter chegado mais cedo aqui, mas eu me atrasei, eu me enrolei ao me arrumar, mas não o trânsito, coitado do trânsito. Esse é um tipo de conduta que nós precisamos refletir, né? O trânsito não tem responsabilidade sobre a nossa vida. Quem tem responsabilidade sobre a nossa vida somos nós. E a partir do momento que a gente começa a ter isso, tudo fica mais... E aí pensando um pouco no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, se a gente tem uma pessoa nesse ambiente que não é autorresponsável, esse ambiente, vocês já perceberam que fica carregado? Que a gente não consegue falar com essa pessoa. Quando a gente fala com ela, ela sempre tem uma desculpa. Quando a gente fala com ela, você poderia ter, né, conversando, você poderia ter feito isso. Não, eu sei, mas eu faço. Será que faz? Ou será que só está falando que faz? Será que realmente aquela pessoa é autorresponsável o suficiente para entender que se o outro está falando para ela um feedback, é que o outro não está enxergando que ela faz aquilo? E que ela poderia ter autorresponsabilidade a ponto de parar e falar assim, peraí, deixa eu entender. E obrigado pelo seu feedback. Né? Então, se a gente tem uma pessoa dessa, dentro do nosso ambiente corporativo, ou dentro do nosso ambiente familiar, ou dentro do nosso círculo de amizade, essa única pessoa ela é capaz de gerar conflitos no trabalho, principalmente. Né? Porque fulano falou que eu era assim, mas eu não era assim, mas eu não sou assim. Fulano falou assim comigo e eu falei assim com ele porque ele falou assim comigo. Né? Menos produtividade, porque a partir do momento que gera esse tipo de conflito, essa pessoa automaticamente vai responder pra gente assim... Ai, agora eu tô desmotivado. Ah, meu líder me desmotivou. Será que alguém tem capacidade de motivar ou desmotivar alguém, gente? Mal-estar entre os colaboradores, porque ela fica levando e trazendo. Quer sempre colocar a versão dela da história. Tensão no local de trabalho, né? Porque fica. Será que fulano vai descobrir que o outro falou sobre isso dela? Será que aquela tensão? E obstáculos na comunicação, porque é uma pessoa melindrada, é uma pessoa conflituosa. Então você precisa conversar, mas você não sabe nem como conversar com a pessoa. Porque você vai começar a falar com ela, ela fala, mas eu já sei, mas eu já faço. Não, você tá errado. É geralmente assim. A gente sempre ouve, e às vezes a gente sempre fala. Mas Vitor,
Eu só sou assim porque o outro é assim comigo. Eu só respondi ele dessa forma porque ele falou antes comigo dessa forma. Isso eu ouço até nos meus filhos em casa, né? Ah, eu só falei assim com o fulano, porque, com a Cecília, o meu filho Ricardo. Ah, eu só falei assim com a Cecília porque ela antes começou a briga comigo. E aí, o que eu respondo pro meu filho sempre, ou pra minha filha, né? Quando é um ou quando é o outro. E é o que eu sempre reflito quando isso acontece. A gente só dá ao outro o que a gente tem. Se eu tô dando uma resposta mal atravessada pro outro, é porque eu tenho essa resposta mal atravessada dentro de mim. E complemento. E o meu filho até já sabe, tem até uma musiquinha disso que ele canta, e eu complemento para ele. A boca só fala do que o coração tá cheio. O coração tá cheio. De que o nosso coração tá cheio? Será que o nosso coração tá cheio de amor? Será que o nosso coração tá cheio de atitudes conciliativas? Será que o nosso coração tá cheio de autorresponsabilidade? A boca só fala do que o coração tá cheio. E eu tenho na minha sala um quadro que é esse aqui, que são as 6 leis da autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Essas 6 leis da autorresponsabilidade, ela tá num livro chamado Autorresponsabilidade do próprio Paulo Vieira. E ele fala o seguinte: se é para criticar os outros, cale-se. Porque eu só vou falar do outro o que eu sei que eu tenho. Eu não vou falar do outro o que eu não tenho. Porque eu não posso falar do outro de uma coisa que eu nem conheço. Então, se eu reconheço no outro uma atitude, significa que eu tenho. Então, antes de eu falar dele, vamos analisar a gente. Então, cale-se, analise-se e depois fala. Se é para reclamar, dê sugestão. Uma reclamação contribui para alguma coisa? Uma postura de reclamar, de reclamão, o tempo inteiro vai mudar a realidade de algum lugar? Agora, uma postura de uma pessoa propositiva, sugestiva, isso muda. Se é para buscar culpados, ache a solução, né? Então, a culpa é de fulano, a culpa é de não sei o que. Não, gente, peraí, a gente tá com esse problema aqui. A culpa é o de menos, a gente tem um problema. Então vamos resolver esse problema? Depois a gente apura quem foi o provocador desse problema, né? A culpa, eu nem gosto tanto dessa palavra. Mas quem gerou esse problema? E aí a gente analisa isso depois. Mas hoje vamos achar a solução disso. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Dá o mesmo trabalho. Se fazer de vítima ou se fazer de vencedor. E o que é melhor? Ser vítima, coitadinho, ou vencedor, autorresponsável, responsável pelos nossos sucessos? Se é para justificar os erros, aprenda com eles. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo erra. E no trabalho, inclusive, eu falo: quem trabalha erra. Só não erra quem não trabalha. Só não erra quem não produz. Então, se é para falar dos erros, vamos falar como aprendizado dos erros. Do limão, vamos fazer a nossa limonada. Se é para julgar as pessoas, vamos julgar as nossas atitudes. Por que a gente tem que julgar as pessoas? Nós somos juízes de alguém? E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta pra gente. Será que nós estamos sendo protagonistas da nossa vida ou nós estamos sendo coadjuvantes dela?